Pessoal, vocês sabiam que as primeiras expedições portuguesas no Brasil sequer passaram pelo território do Espírito Santo? O reconhecimento da nossa costa se deu de forma gradual. O reconhecimento então do nosso território foi mais gradual ainda e muito demorado. Hoje nós vamos conversar exatamente sobre isso, o reconhecimento do território do Espírito Santo, e vamos usar mapas muito legais e muito antigos para mostrar como que isso aconteceu. Tudo bem? Vamos lá! A gente sabe que em 1550, Pedro Álvares Cabral fez um desvio lá até hoje muito mal explicado e chegou no Brasil, 22 de abril. Só que Cabral não chegou a passar pelo Espírito Santo. Ele reconheceu algumas partes ali na região da Bahia e depois simplesmente seguiu a viagem dele passando pela África e indo em direção à Índia. Um dos navios da Armada de Cabral não seguiu esse caminho. Ele voltou para Portugal para entregar a carta lá falando sobre a descoberta do Brasil. Esse navio fez um reconhecimento de boa parte do litoral norte do atual Brasil, mas ele não passou pelo sul. Então, não houve qualquer conhecimento do Espírito Santo nesse período. Nos 5 anos seguintes, várias expedições passaram pelo Brasil, incluindo em 1501 uma expedição que tinha o próprio Américo Vespúcio, que daria o nome ao continente da América depois. Cristóvão Jacques também fez várias expedições para o Brasil de reconhecimento de costa, e para lidar com outras nações que chegavam na região, mas os relatos dessas viagens não falam nada sobre o Espírito Santo. Talvez seja por isso que os primeiros mapas do Brasil, incluindo aí o mapa de Cantino, de 1502, que eu vou mostrar um pouquinho para você, e também o mapa do alemão Waldseemüller. Minha amiga Maria Elisa tentou me ajudar, mas eu realmente não sei pronunciar esse nome. Waldseemüller, de 1507, mostram aí uma parte do litoral brasileiro, mas não tem qualquer informação do Espírito Santo, Os topônimos, os nomes que aparecem ali no litoral brasileiro, eles pulam do Caravelas, que é um rio no sul da Bahia, direto para o Cabo Frio, já no Rio de Janeiro, no atual Rio de Janeiro. Então, não aparecem nomes na região do Espírito Santo. O primeiro topônimo do Espírito Santo a aparecer realmente nos mapas é Baixo dos Pargos. Que é Baixo dos Pargos? A gente sabe que Baixo dos Pargos ficaria entre o rio Itapemirim e o rio Itabapoana, ou seja, também já muito para o sul do Espírito Santo. Agora, por que isso acontece? Por que há esse pulo, esse salto aí da Bahia direto para o Rio de Janeiro? Na verdade, os topônimos do Espírito Santo vão aparecer só a partir da década de 1530 nos mapas, portugueses e estrangeiros. Agora, por que isso acontece? Ele já tinha algum preconceito em relação ao Espírito Santo? Não, a verdade não é essa. A questão é muito mais interessante. Há uma explicação muito legal que a gente encontra lendo o Diário de Viagem de Martim Afonso de Souza, que veio numa expedição portuguesa para lidar com ocupantes estrangeiros, principalmente franceses, e também para colocar marcos de posse portuguesas pelo litoral brasileiro, desde o extremo norte até o extremo sul. Nesse diário a gente percebe que quando a armada chega na altura ali dos abrolhos, eles são obrigados a fazer um desvio de várias dezenas de léguas em direção ao leste, porque eles não tinham um caminho que permitissem que os navios passassem ali próximo ao litoral brasileiro. Eles encontraram os abrolhos, bancos de areias e pedras e tudo mais, e eles não tinham o que fazer a não ser desviar no começo. Esse longo desvio que eles fazem da costa faz com que eles se afastassem muito, e o retorno não era imediato, eles não voltavam em linha reta horizontal para o oeste, Isso fica muito claro no mapa do Espírito Santo do século 17. É um mapa de Luiz Teixeira de 1612, e eu vou colocar a imagem aí para vocês darem uma olhada. Olha só como que os portugueses do século 17 enxergavam os abrolhos. Era uma preocupação muito grande para os navegantes da época. Então, imagine eles fazendo todo esse desvio e depois voltando para o litoral. Esses navios, eles faziam um retorno gradual, e normalmente era uma questão triangular, assim. Então, ele desviava dos abrolhos e depois ele ia retornando vagarosamente para o litoral. Quando ele chegava de novo próximo do litoral, ele simplesmente já estava muito longe do Espírito Santo, já tinha passado pelo Espírito Santo. E aí, nós não fomos reconhecidos. É por isso que nos primeiros mapas do Brasil, como eu estava falando, há poucas informações sobre o Espírito Santo. Então vamos dar uma olhada em alguns dos mapas? Vou colocar aí para vocês darem uma olhada. Aí tá, o mapa de Cantino. Agora, o mapa que eu falei de Waldseemüller.
agora acho que foi melhor, né? O mapa seguinte é do conhecido Atlas Miller de 1519. Esse agora é um mapa de Gaspar Viegas de 1534. Este é um mapa de Diego Gutiérrez, espanhol, de 1562. Agora um mapa de Abraham Ortelius, um dos maiores cartógrafos aí do século XVI, 1564. E para fechar essa etapa, um mapa de André TV, um cartógrafo francês de 1575. Bem, dá para ver aí que realmente é pouca coisa que a gente vê sobre o Espírito Santo nesses primeiros mapas, principalmente nos mapas estrangeiros, porque as informações realmente demoravam para sair de Portugal e parar na mão das outras nações. É por isso que só a partir lá da década de 1580 que as informações vão realmente aparecer nos mapas, tanto nos mapas portugueses quanto nos mapas estrangeiros. E aí nós temos o famoso mapa de Luiz Teixeira, do roteiro de todos os sinais da costa do Brasil, que eu vou colocar aí agora. E também um mapa muito interessante de um cara chamado Cornelius Whitfield, de 1596. Opa, 97. Eu não vou falar mais sobre o mapa de Luiz Teixeira agora, porque eu pretendo falar sobre ele num próximo vídeo. Mas esse mapa do Whitfield é muito legal, vamos dar uma olhada nele? Você tem vários topônimos já na costa do Brasil, e vocês vão ver em vídeos futuros que esses nomes se repetem muito na cartografia do Espírito Santo. E a gente percebe aí que esse mapa já marca lugares onde já havia população, né? Já havia colonos portugueses. Então a gente tem coisas muito legais aí, ó. Do sul para o norte, a gente tem o nome Manangeia, que na verdade era o nome para o rio Itabapuana. Depois nós temos em Tocoaré, que seria Guarapari. Em seguida, Espírito Santo, que é a sede da capitania. Depois, Cricaré, atual São Mateus. E mais para cima um lugar chamado Paruípe, que na verdade significa o Mucuri, que foi e é muito perto da divisa do Espírito Santo com a Bahia. A gente sabe, entretanto, que no século XVI as únicas duas vilas que existiam no Espírito Santo eram a Vila do Espírito Santo, ou Vila Velha, e a Vila de Vitória. Esses outros pontos aí, na verdade, eram ocupações, né? Até missões jesuíticas, como acontece em Guarapari e tudo mais. A terceira Vila do Espírito Santo, na verdade, só é fundada lá no final do século XVII, né? Quase 100 anos depois desse mapa, que é a Vila de Guarapari. Bem, é claro que a maior parte dos topônimos eles só apareceriam aí nos mapas depois da ocupação do Espírito Santo por Vasco Fernandes Coutinho. Vasco Fernandes Coutinho chega aqui em 1535 e realmente é só depois da presença aí permanente dos portugueses que vão aparecendo nomes topônimos fixos, né, que vão se manter por todo o período colonial. Muitos dos topônimos que aparecem nos primeiros mapas ou nos primeiros roteiros de navegação sobre o Brasil acabam sendo substituídos. Como eu falei, Baixo de Pargos, por exemplo, é um nome que desapareceu com o passar dos tempos. Tocoaré, que virou Guarapari, Manangeia, são nomes que vão realmente passando e deixando de existir, sendo substituídos por novos nomes. Mas então, como eu falei no começo, se o reconhecimento marítimo da costa já foi demorado e um pouco difícil, imagina o reconhecimento do interior feito fisicamente pelos colonos. Os primeiros anos de colonização foram bastante difíceis, até para eles se estabelecerem nas vilas, né, que eles eram constantemente atacados por indígenas, ou assim dizem os relatos. Sair então da região das vilas e ir conhecer outros lugares do sertão era ainda mais complicado. Porém, a historiografia capixaba fala que ainda no primeiro ano Vasco Fernandes Coutinho fez uma expedição para o interior e teria chegado na região aí que seria hoje a cidade da Serra. E naquela época, poucos anos depois de Vasco Fernandes Coutinho chegar por lá, acabou se tornando uma missão jesuítica. Um historiador chamado Jorge Couto dá uma opiniãozinha sobre essa dificuldade de reconhecimento do interior na região aí do Espírito Santo. Segundo ele, essa dificuldade se dá porque o Espírito Santo faz parte do Planalto Atlântico, que é formado fundamentalmente por rochas cristalinas possuindo o relevo mais ondulado do Brasil
e as maiores altitudes médias do Planalto brasileiro. Isso significa o quê? Que era muito trabalhoso os caras irem para o interior. É muita serra, muito morro e muita altitude, o que muitas vezes dificulta a viagem. Além disso, essas viagens para o sertão, elas dependiam de autorização do governo, né? Ou do governo geral, ou então do governo lá em Portugal mesmo. Por causa disso, a gente acaba tendo ainda alguns documentos que mostram essas permissões ou pedidos para ir fazerem viagens para o interior. Há um documento de 1553 que mostra um pedido de financiamento para um cara chamado Manuel Ramalho para ele sair da vila, né, do Espírito Santo e ir em direção ao sertão. Esse mesmo documento fala de um outro sertanista que sairia da região da Bahia e também iria para o sertão, sendo financiado pelo governo. É interessante notar aqui que Sérgio Buarque de Holanda fala que nesses primeiros anos da colonização, o Rio São Francisco era intransponível, né? Os colonos não conseguiam passar ou seguir o Rio São Francisco em direção anterior. Isso se dá porque os índios que ali habitavam eram realmente contrários aos portugueses. Isso fazia com que esses sertanistas não fossem para o interior pela região da Bahia, mas sim descessem pelo menos até o Rio Doce para fazer essa viagem para o interior. Então, por exemplo, esse cara aí que está nesse documento, que sairia da Bahia para fazer essa viagem, ele provavelmente fez isso através do Espírito Santo. E muitos outros sertanistas do século XVI e XVII teriam feito a mesma coisa, o que mostra que o Espírito Santo, na verdade, era um foco de viagens para o sertão nesse período colonial. Sobre a dificuldade de lidar com os índios, esse historiador Jorge Couto faz uma média aí de quantos índios provavelmente viviam no Espírito Santo no momento da descoberta do Brasil pelos portugueses. Segundo ele, teria cerca de 160 mil índios vivendo no Espírito Santo. Agora você imagina toda essa gente contra pouquíssimos, centenas ou poucos milhares de portugueses vivendo ali na colônia nesse começo de colonização. É complicado realmente, né? Não é à toa que os portugueses ficavam presos ao litoral como caranguejos, né? Que é um tema que se repete aí. E a preocupação com esses índios era muita. Outro documento de 1553 mostra uma preocupação clara aí da defesa da capitania. O documento, na verdade, pede para checarem se a vila e os engenhos do Espírito Santo e de outras capitanias tinham a artilharia necessária para defender contra ataques indígenas e também, obviamente, contra ataques de outras nações, principalmente franceses. Apesar de toda essa dificuldade, tanto com os nativos, né, com os índios, quanto os estrangeiros que vinham e ocupavam parte do litoral brasileiro, o reconhecimento acabou se dando, mesmo que lentamente, mas aconteceu. E há vários textos aí do final do século XVI e início do século XVII de viajantes e de cronistas, né, portugueses que viajaram pelo Brasil, que falam sobre o Espírito Santo, sobre como era o nosso litoral, o que tinha lá, o que tinha de bom, o que tinha de ruim. São realmente vários textos. E é por isso que eu não vou falar sobre eles hoje. Mas nos próximos vídeos nós vamos juntar aí o que esse pessoal fala sobre o Espírito Santo para a gente ter uma noção de como era o Espírito Santo nesse período, de acordo com viajantes e cronistas portugueses. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dos mapas e sobre esse primeiro momento aí de reconhecimento do litoral e do interior do Espírito Santo. E voltem semana que vem que a gente vai falar muito mais sobre esse assunto super interessante. Tudo bem? Muito obrigado, galera. Tchau!